Sabe qual é a melhor coisa desse meu trabalho aqui, cara? É que eu entro na mente dos bicolores. É impressionante, cara. Impressionante. Quando eles fizeram, eu acho que foi o terceiro ou quarto gol, teve umas 5, 6 notificações aqui no YouTube. Só um curento comemorando. Fala agora aí! Quero ver tu abrir um vídeo pra falar do nosso título, não sei do que e tal. Aí eu fui olhar, né, pra ver se os caras tinham subido, mas não subiram não, né? Apenas ganharam a Copa Verde, mais uma Copa Verde. E o que muda na vida de vocês esse título? Nada. Vocês sabem que eu estou falando a verdade, não muda nada. Ano passado vocês ganharam essa várzea aí, e aí? Foram rebaixados no final da temporada e tiveram uma temporada horrível. Mas beleza, comemorem, é um título. Apesar de não ter toda a expressão que deveria ter, mas é um título. Eu tenho um comentário para responder de um remista aqui. Pelo menos ele diz que é remista, né? Eu quero acreditar, apesar de vários comentários dele aqui defendendo a mucura, defendendo teses mucuréticas. Mas vamos lá. Ele comentou o seguinte: deixa de ser hipócrita, cara. O time tem que ganhar título. A gente fica nessa daí de não valorizar título e tal, não sei o que. Enquanto isso, a mucura fica ganhando um monte de título aí. Tá? Copa Verde, Copa Norte, do jeito que é, paga mixaria, mal organizada, transmissão horrorosa. Eu não faço questão de ganhar, não. Eu tive essa certeza nessa temporada. A Série A me mal acostumou, me desculpa. A Série A me mal acostumou. Porque eu percebo que essa competição é menor que o Remo. Hoje o Remo está num patamar acima dessa competição. Não faz sentido ele jogar ela. Eu nunca disse aqui que ganhar títulos não era importante. Ganhar título é importante. Mas tem que ser título de elite, irmão. O Remo nunca vai furar essa bolha, nunca vai sair dessa situação se ficar se batendo com um time fracassado, que time que comemora a Copa Verde. Os caras têm 6, 7 Copa Verde. O que mudou na vida deles até hoje isso? Não mudou nada. Eles mesmos sabem que é um campeonato, uma competição que ninguém liga, que os times que participam botam times mistos, reservas. Sabe quantos times de Série A chegaram na final da Copa Verde? Muitos participaram já. No Remo não foi o único. Cuiabá, quando estava na Série A, participou várias vezes. Atlético Goianiense participou uma vez. O próprio Goiás participou 2, 3, se eu não me engano. Só o Goiás chegou uma vez na final, colocando o time em reserva e ninguém sabe como. Foi campeão, inclusive, lá em 2023, se eu não me engano. É uma competição que os clubes fazem isso aqui, ó. Só que assim, eu não gosto de ser humilhado, não. Para mim, o Remo foi humilhado nessa competição. Cagou para a competição, os jogadores fizeram um pouco caso. Eu não gosto de ser humilhado, não. O bicolor tem tesão em ser humilhado, eu não gosto. Eu, como torcedor do clube do Remo, não gosto. Então, o que eu prefiro? Não participar da competição. Não participar da competição mais. Enquanto o Remo estiver na primeira e na segunda divisão, não participa mais dessa competição. É simples. E foca em se estruturar para disputar as grandes competições de fato. Porque o Remo tem que se acostumar a chegar em quarta de final de Copa do Brasil, competindo, semifinal, se acostumar a ficar na primeira divisão, quem sabe se classificar para uma competição internacional, porque nós estamos mais próximos da Sul-Americana do que eles. Eles alimentam um sonho na cabeça deles que essa competição vai levar eles para a Sul-Americana. Não vai levar eles para lugar nenhum. Vai levar eles para uma terceira fase de Copa do Brasil. Se a gente permanecer na Série A, a gente herda a quinta fase. Então não vai adiantar de nada, não muda nada. Ofusca tudo isso. E eles sabem que se eles não subirem, isso aí não adianta de nada. Vai ser mais uma temporada fracassada. Vão empilhando esses títulos aí e ficando na Série C. É isso. Então você tem que colocar na sua cabeça. O que eu falo aqui, e se fosse merda, o bicolor cagava porque eu falo e não é verdade, ele se importa porque ele sabe que o que eu falo que é verdade, é o seguinte: o Remo tem que tentar ganhar título de elite. Título é importante, os títulos de elite. Não esses títulos aí. Onde a premiação, gente, a premiação dessa competição é R$400 mil, gente. Com todo respeito ao rival, comemora, tá na Série C, recuperação judicial, qualquer dinheirinho que cair tá bom. Mas o Remo, que tá com um orçamento aí de mais de R$150 milhões, jogar uma competição que paga R$400 mil pro campeão. Ah, gente, por favor, né?
O Tonhão tá de sacanagem, cara. O Tonhão tá de sacanagem. Eu não me irrito nem dele ter perdido isso aí. Eu me irrito de ter participado disso. E eu sei que foi por uma questão política. Não foi por uma questão estratégica de querer ganhar um campeonato que sequer o Remo chegou em algum momento a valorizar isso aí. Sequer em algum momento. E o Inter mostrou pra gente. O Inter apontou pra gente, ó. Time de Série A não joga essas competições aí. E eu acho que nem na Série B também, tá? Repensar na Série B, participar de uma competição dessa e inchar o calendário. De jogadores que vêm pra cá e ficam reclamando de viagem, de calendário. Explicando pra vocês aqui o óbvio, mas parabéns ao rival, hein? Campeão aí, vai mudar muito a vida de vocês. Se não subirem, já sabe, né? Muda em nada, 2 times de Série C na final. Nossa, que título espetacular, gigantesco. Vamos lá. E perderam o primeiro jogo, hein? Só detalhe, perderam o primeiro jogo. Mas vamos lá, vamos falar aqui agora, gente, sobre o que importa mesmo de fato. Eu sei que é chato ficar falando sobre isso, né? E ficar repetindo como se fosse um mucurento papagaio de pirata, né? Porque quem fica repetindo as coisas são os mucurentos papagaio de pirata, que fica repetindo toda hora a mesma coisa. Eu prometo pra vocês que não vou mais comentar isso aqui. Se você quer acreditar que Copa Verde é importante, se você quer acreditar que isso é importante, acredite. Acredite. E fique na Série C. Aliás, se você quiser torcer pra Mucura, já que é tão bom ganhar a Copa Verde, vai lá torcer pra Mucura. Fica na Série C. É bom jogar a Série C. Nossa, como é bom. E eu garanto pra vocês, eles só estão valorizando essa competição porque estão na Série C. Se estivesse na Série A, não estavam jogando ela. Se estivessem jogando, já teriam caído há muito tempo também. Vamos lá. Falar aqui agora, né, sobre o planejamento do Luiz Vivian, tá, gente? Porque eu recebi uma informação aqui atualizada sobre algumas possibilidades e contratações que o clube do Remo pode trazer aí nesse segundo semestre. E a informação que eu recebi, eu não gostei muito, porque a informação que eu recebi é que o Remo deve fazer de 4 a 5 contratações, trazer de 4 a 5 reforços. Alguns nomes já vêm sendo avaliados, como os nomes do Grêmio, do Internacional. O Luiz Vivian conhece muito aquele mercado ali do Sul. Tanto é que ele trouxe o Talhari, né? Ele trouxe também o Mike, que estava no Grêmio, Novo Horizontino. Então ele conhece muito aquele mercado ali. E aí, o Remo está analisando alguns nomes desses clubes. As posições ainda não me foram reveladas. Mas, por exemplo, são 2 nomes da dupla Grenal, né? E aí, o clube do Remo está atrás de 2 atacantes, 1 meia e 2 zagueiros. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. Se a gente for parar para pensar na questão de quantidade de jogadores do elenco, é óbvio que vão sair mais jogadores do que vão chegar. Isso é óbvio. Tanto é que tinha um jogador pra caramba aí. Eram praticamente 3 times que estavam aí, né, no elenco do Remo. E o Remo vai aos poucos aí mandando determinados jogadores embora. Porém, rapaziada, é importante a gente também avaliar que não é só para o time titular que o Remo tem que contratar, é para o time reserva. Jogadores, por exemplo, como o Tassano, estavam sendo ali relacionados para o jogo, para os jogos do Remo, como zagueiro reserva. Foi embora. O Remo precisa trazer um zagueiro. O Remo precisa trazer outro zagueiro para o lugar dos 2 canhotos que provavelmente devem deixar o time nos próximos dias, que é o Kaique Almeida e o Léo Andrade. Então, até aí, tudo bem. Eu concordo plenamente. Aí eu concordo plenamente. O Remo tem que ir atrás de 2 zagueiros. Meias. Vocês acham que só um meia que o Remo tem que contratar? O Remo tá bem de volantes, por exemplo? Eu acho que não. Para mim, o Remo deveria contratar mais um volante, camisa 8. Aquele volante ali de criatividade, mais criatividade no meio, né? O Remo deveria buscar esse jogador no mercado, sabe? Tem mercados aí alternativos também que o Remo poderia aproveitar. E atacantes foi o que eu fiquei mais desanimado, referente à questão de números, tá? O Remo tem que contratar atacantes, obviamente, mas só 2. Então quer dizer, contratar um centroavante, porque isso daí já é uma prioridade da diretoria, trazer um centroavante, mas contratar só mais um centroavante e só mais um ponta de velocidade. Olha os pontos que a gente tem hoje no elenco. A gente tem o Jajá, Formigão joga por ali, mas não suporto ver ele de ponta. Prefiro ver ele de centroavante mesmo.
Formigão joga por ali. Quem é o outro ponta? Pikachu, que é um lateral que hoje é adaptado à ponta pela idade, pela questão física. E aí, quem mais vai entrar? O Tico vai entrar? Vocês confiam no Tico? Para a segunda parte? O menino nem entrou contra o São Paulo. Então eu acho pouco. 5 reforços, se a gente for analisar o que a gente precisa para a Série A, acho pouco. Mas eu quero saber sua opinião. Você acha pouco? 5 reforços? Deixa aí nos comentários, tá? Até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu!